sol nascia sobre os cafezais de Santa Eudóxia quando mediram Roque pela primeira vez. 2 metros e 18 centímetros. O feitor anotou no livro de registros como quem cataloga uma ferramenta recém-adquirida. Mas antes desse número, antes dessa fazenda no interior paulista, havia um menino em Sorocaba que crescia demais, rápido demais, chamando atenção demais num mundo onde ser notado significava perigo. Pata Seca. O apelido veio depois, quando seus passos largos deixavam marcas fundas na terra vermelha, quando atravessava em 3 passadas o que outros homens precisavam de 10. Mas naquela manhã de 1850, quando o coronel Francisco da Cunha Bueno o examinou pela primeira vez, ele ainda era apenas Roque José Florencio, arrancado de tudo o que conhecia, porque seu corpo havia cometido o crime de ser extraordinário. A memória da venda ainda queimava. Sua mãe, uma mulher cujo nome os registros apagaram, tentou esconder as lágrimas quando os homens brancos começaram a medir seus filhos. Mediram braços, pernas, testaram dentes como faziam com cavalos. Quando chegaram a Roque, os olhos se arregalaram. Este aqui vale ouro, se disseram. Ele tinha 16 anos e já ultrapassava todos os homens da senzala. Vale 3, 4 escravos comuns. A mãe apertou sua mão uma última vez antes que o levassem. Suas palavras ficaram presas na garganta, mas seus olhos diziam tudo. Sobreviva. A viagem até Santa Eudóxia foi um borrão de poeira e correntes, amarrado numa carroça como carga valiosa demais para confiar apenas em cordas. Outros cativos iam junto, mas mantinham distância, assustados com seu tamanho, como se a altura fosse uma maldição contagiosa. Um menino franzino, não devia ter mais que 12 anos, sussurrou. Você é filho de Oxalá com alguma deusa gigante? Roque não respondeu. Não havia deuses naquela carroça, apenas mercadoria humana sendo redistribuída pelos campos de São Paulo. Quando chegaram, o impacto foi imediato. As mulheres da senzala pararam o que faziam. As crianças se esconderam atrás das saias das mães. Os homens mediram-no com olhares que misturavam respeito e apreensão. Mas foi o silêncio das mulheres mais velhas que gelou seu sangue. Aquele silêncio pesado de quem já havia visto esse filme antes, de quem conhecia exatamente para que um homem daquele tamanho havia sido trazido. Dona Maria Joaquina, a esposa do coronel, apareceu na varanda da casa grande naquela tarde. Mulher de olhos frios como o mármore italiano que decorava a sua sala, examinou Roque de cima a baixo como quem avalia um investimento. Francisco, ela disse ao marido com aquela voz que nunca precisava subir de tom para ser obedecida. Este vai dar lucro por gerações. O coronel concordou, esfregando as mãos. Já mandei preparar os arranjos, começamos semana que vem. Arranjos? A palavra ecoou na mente de Roque enquanto o levavam para conhecer seus novos aposentos. Um quarto separado no fim da senzala, maior que os outros, mas ainda uma jaula. Pelas frestas das tábuas, podia ver o movimento. Mulheres sendo trazidas de outras partes da fazenda, algumas de fazendas vizinhas emprestadas como éguas para cruzar. Naquela primeira noite, deitado no catre que rangia sob seu peso, Roque entendeu seu destino. Não seria nos cafezais que seu corpo seria explorado até o limite. Não seria o sol escaldante ou o chicote do feitor que marcaria seus dias. Seria algo muito pior. Seria transformado em fábrica de gente, em máquina de fazer escravos, seu corpo usado para perpetuar o próprio sistema que o aprisionava. Uma mulher mais velha, Benedita, trouxe-lhe comida naquela noite. Suas mãos tremiam levemente ao pousar a tigela. Come, menino, ela disse, e havia uma tristeza antiga em sua voz. Você vai precisar de força. Quando ele perguntou para quê, ela apenas balançou a cabeça. Para carregar o peso do que vão fazer você fazer. E para não esquecer que ainda é gente, mesmo quando tentarem provar o contrário. Do lado de fora, o som dos tambores começou. Não era celebração, era lamento antecipado. As mulheres da senzala já sabiam o que estava por vir. Algumas rezavam baixinho para orixás que o padre dizia não existir. Outras abraçavam as filhas mais forte, sabendo que quando completassem 15 anos, poderiam ser as próximas. Roque fechou os olhos, mas o sono não veio.
Como dormir quando se descobre que seu inferno particular acabara de ser desenhado? Como descansar sabendo que amanhã começaria a ser menos homem e mais coisa, menos Rock e mais pata seca, o reprodutor? A primeira vez aconteceu numa quinta-feira. Rock jamais esqueceria. O dia que deixou de pertencer a si mesmo definitivamente. O feitor João Batista, homem de barba rala e cheiro azedo de cachaça, bateu na porta antes do sol raiar. Levanta, gigante. Hoje você começa a pagar seu preço. Levaram-no para tomar banho no rio, 2 capatazes armados vigiando como se ele fosse fugir. Esfregaram seu corpo com sabão de cinzas até a pele arder. Cortaram suas unhas, apararam seu cabelo. Tem que estar apresentável, riam entre si. As moças merecem um garanhão limpo. As palavras cortavam mais que a navalha cega que raspava sua barba. Na volta, passaram pela casa grande. O coronel Francisco estava na varanda com outros fazendeiros, homens de chapéu e charuto, que o observavam como naturalistas estudando um espécime raro. Impressionante, exclamou um deles, Dom José Pereira de Campos. Quanto quer por uma temporada com ele? Tenho umas negras na minha fazenda que dariam crias magníficas. Negócio fechado, compadre, mas primeiro vou usar com as minhas. Preciso renovar o plantel. Esses abolicionistas malditos estão dificultando as importações. Rock mantinha os olhos no chão, fingindo não ouvir, fingindo não existir. Mas cada palavra se cravava em sua memória como ferro em brasa. Temporada, crias, plantel, vocabulário de quem lida com gado, aplicado a ele, aplicado às mulheres que ainda nem conhecia. O quarto de cruza, como os feitores chamavam, ficava nos fundos da senzala. Paredes de pau a pique, uma cama maior que as usuais, uma bacia com água, um lampião. Nada mais. Esperaram até o anoitecer. Quando as sombras já cobriam a fazenda, trouxeram a primeira. Chamava-se Isabel. Descobriu o nome depois, sussurrado entre lágrimas. Tinha talvez 20 anos, mãos calejadas do trabalho no tear, olhos que não levantavam do chão. O feitor a empurrou para dentro e fechou a porta. Vocês sabem o que fazer, gritou do lado de fora. E não demorem. Tem mais 3 esperando hoje. O silêncio entre eles era sufocante. Rock podia ouvir a respiração acelerada dela, o medo palpável no ar. Isabel tremia no canto, abraçando o próprio corpo como se pudesse desaparecer dentro de si mesma. Eu não vou machucá-la, Rock disse, sua voz rouca de quem passou o dia sem falar. Não vou fazer nada que a senhora não queira. Isabel finalmente levantou os olhos, surpresa. Eles vão saber, se não acontecer, eles vão saber. Vão castigar nós 2. Era verdade. Dona Maria Joaquina mantinha registros meticulosos, cada encontro, cada gravidez, cada nascimento, como uma contabilidade macabra da reprodução humana. As parteiras eram obrigadas a reportar quando as mulheres menstruavam, quando ficavam grávidas, quando perdiam as crias. Então vamos conversar. Rock sugeriu sentando no chão para parecer menos ameaçador. Me conta a sua história, de onde você vem? E assim passou a primeira noite. Isabel falou sobre sua mãe, vendida quando ela tinha 5 anos. Sobre seu irmão que tentou fugir e nunca mais foi visto. Sobre as canções que cantava enquanto tecia. Rock contou sobre Sorocaba, sobre sua mãe, sobre o medo que tinha de sua própria altura quando criança. Mas na manhã seguinte, quando o feitor verificou os lençóis, a farsa foi descoberta. O castigo veio rápido e brutal. Não o chicotearam. Não podiam danificar mercadoria tão valiosa. Em vez disso, fizeram-no assistir enquanto Isabel recebia as chibatadas. 5, 10, 15. Seus gritos perfuravam a alma de Rock mais profundamente que qualquer açoite em suas próprias costas poderia fazer. Da próxima vez, o coronel disse pessoalmente, parado na porta enquanto Isabel era arrastada para fora, sangrando. Você faz o que foi trazido para fazer, ou escolhemos mulheres mais novas, meninas de 13, 14 anos. Quer esse peso na sua consciência, pata seca? A armadilha estava armada. Sua compaixão seria usada contra ele, sua humanidade transformada em arma. Se resistisse, outros sofreriam. Se cedesse,
perpetuaria o sofrimento. Não havia escolha certa, apenas gradações de horror. Naquela noite trouxeram Rosa, mais velha, talvez 30 anos, com a resignação de quem já havia passado por isso antes. Não complica, menino. Ela disse assim que a porta fechou. Quanto mais rápido, menos dói para todo mundo. Havia uma dureza protetora em sua voz, um escudo construído com anos de sobrevivência. Você tem filhos? Rock perguntou. Tive 3. Venderam todos assim que desmamaram. Agora vão querer que eu tenha mais. Com você. Ela começou a desamarrar o vestido surrado. É melhor não criar laço. Com as crianças, com você, com ninguém. Dói menos quando separam. Mas mesmo Rosa, com toda a sua armadura emocional, chorou depois. Lágrimas silenciosas que ela pensou que ele não viu. Rock fingiu dormir, dando a ela a dignidade de sua dor privada. Do lado de fora, podia ouvir os passos do feitor verificando, vigiando, garantindo que o investimento do coronel estava rendendo. Assim começou a rotina macabra. 3, 4 mulheres por noite. Algumas vinham resignadas, outras apavoradas. Algumas tentavam seduzir, achando que poderiam ganhar favores. Outras vinham com ódio nos olhos, vendo nele não uma vítima como elas, mas o instrumento de sua violação. O primeiro filho nasceu em setembro de 1851. Uma menina. A mãe, Joaquina, uma mulher de mãos delicadas que trabalhava na casa grande, segurou a criança contra o peito, como se pudesse protegê-la do mundo com a força de seu abraço. Rock só soube do nascimento 3 dias depois, quando o feitor comentou casualmente. A primeira cria do gigante já chegou. Nasceu forte. Cria. A palavra reverberava em sua mente enquanto trabalhava. Porque sim, apesar de sua função principal, ainda o faziam trabalhar. Carregar sacos de café que para outros exigiam 2 homens. Erguer vigas para a construção. Qualquer serviço que sua altura facilitasse. Não podemos deixar esse corpanzil ficar mole, dizia o capataz. Homem parado é homem que pensa demais. Mas Rock pensava mesmo assim. Pensava nas mulheres que vinham e iam de seu quarto. Pensava nos rostos que começava a reconhecer, nas que voltavam porque haviam engravidado e o coronel queria garantir a linhagem. Pensava principalmente nas crianças que começavam a nascer, seus filhos que não podia chamar de seus. A segunda criança veio 2 meses depois. Um menino parido por Teresa, mulher que cantava baixinho durante o trabalho de parto para acalmar a própria dor. O terceiro foi gemelar. 2 meninos de uma vez, filhos de Ana, que quase morreu no parto e foi salva apenas porque o coronel não queria perder uma matriz produtiva. Em 1 ano, 15 crianças. Em 2 anos, 37. Os números cresciam, anotados meticulosamente no livro de registros de Dona Maria Joaquina, que mantinha uma genealogia perversa de sua fazenda humana. Ela até criou um sistema. As crianças de Rock recebiam uma marca específica, um pequeno corte na orelha esquerda, feito nos primeiros dias de vida. Para não haver confusão na hora da venda, ela explicava para as visitas. Rock começou a desenvolver estratégias para saber de seus filhos. Fazia amizade com as mulheres mais velhas que ajudavam nos partos, trocando favores, carregar água, rachar lenha nas horas vagas por informações. Assim soube que seu quarto filho, um menino, tinha uma marca de nascença em forma de lua crescente. Que a quinta, uma menina, nasceu com seus mesmos olhos amendoados. Que o sexto chorava diferente dos outros bebês, um choro grave que lembrava o som de um tambor distante. As mães, quando possível, traziam as crianças para perto dos campos onde ele trabalhava. Não podiam falar com ele, era proibido, mas posicionavam-se estrategicamente para que ele pudesse ver. Ver os primeiros passos, ver os dentinhos nascendo, ver traços de si mesmo emergindo naqueles rostinhos que cresciam sem pai. Algumas mulheres começaram a procurá-lo voluntariamente, fora dos arranjos oficiais. Não por desejo, mas por cálculo desesperado. Se vou ter que parir filho de alguém, disse-lhe Luísa numa noite, prefiro que seja seu. Pelo menos sei que não é homem violento. Era uma lógica distorcida, nascida de um mundo distorcido, onde escolher o pai de um filho escravizado
Era o único lampejo de agência que algumas conseguiam exercer. Mas havia também ódio, justificado, compreensível, inevitável. Maria das Dores cuspiu em seu rosto quando a trouxeram pela terceira vez. Você é um deles, ela sibilou. Não importa a cor da sua pele, você faz o trabalho deles. Roque não respondeu. Não havia defesa possível. Ela estava certa e errada ao mesmo tempo, e essa contradição era mais uma tortura em sua existência. O pior eram os leilões. Quando as crianças completavam cerca de 10 anos, às vezes antes eram vendidas. O coronel fazia questão de anunciar: crias do pata seca, garantia of altura e força. Os compradores vinham de longe, interessados na genética que prometia escravos mais produtivos. Roque presenciou o primeiro leilão de um filho seu numa manhã de dezembro. O menino, Pedro, soube depois, tinha apenas 8 anos, mas já era alto para a idade. Ficou em cima de um caixote, enquanto homens brancos apalpavam seus braços, checavam seus dentes, mediam sua envergadura. A mãe, Francisca, assistia de longe, impedida de se aproximar, suas lágrimas silenciosas lavando o rosto. Venderam Pedro por 3 vezes, o preço de uma criança comum. O coronel comemorou com vinho francês naquela noite. Roque vomitou sangue. Havia mordido a própria língua com tanta força para não gritar que a cortou. Com o tempo, desenvolveu um ritual secreto. Para cada filho nascido, guardava algo pequeno: uma pedra do rio, uma folha seca, uma semente. Escondia esses objetos num buraco sob sua cama, sua única forma de contar, de lembrar, de honrar existências que passavam por sua vida como sombras. Às vezes, tarde da noite, quando o silêncio da senzala era quebrado apenas pelo canto dos grilos, ele os contava. 1, 2, 10, 20, 50. Números que representavam vidas inteiras que ele havia criado, mas não podia criar. Filhos que carregavam seu sangue, mas não seu nome. Pedaços de si espalhados pelo Brasil como sementes lançadas em solo amaldiçoado. Benedita, a mulher mais velha que às vezes lhe trazia comida extra, encontrou-o chorando uma noite, os pequenos objetos espalhados no chão. Cada um é um filho? Ela perguntou baixinho. Ele apenas acenou. Ela sentou ao seu lado, sua presença um conforto silencioso. Eles vão sobreviver, ela disse após um longo silêncio. É o que fazemos, sobrevivemos, e um dia. Ela não completou a frase, mas ambos sabiam o que ela queria dizer. Um dia a liberdade viria. Tinha que vir. Mas quantos filhos mais até esse dia? Quantas despedidas não ditas? Quantas infâncias vendidas? Roque olhou para suas mãos enormes, mãos que podiam carregar o mundo, mas não podiam segurar um único filho seu. O gigante nunca se sentiu tão pequeno. Foi mãe Zeferina quem primeiro sussurrou sobre os caminhos invisíveis. Mulher de idade indefinida, rosto marcado por escarificações rituais que o tempo não apagara, ela era a parteira não oficial da fazenda, a que as escravizadas procuravam quando não queriam que Dona Maria Joaquina soubesse de certas coisas. Seu filho com a Joana, ela disse a Roque certa manhã enquanto ele carregava água para a cozinha. Nasceu ontem, morto, segundo os registros. Ela piscou lentamente, mas tem um casal de libertos em Araraquara que ficou muito feliz com a bênção que Deus lhes mandou. Assim, Roque descobriu a rede, uma teia delicada de resistência que operava nas sombras da escravidão, bebês declarados mortos que ressurgiam livres, ervas que impediam a concepção, ministradas secretamente, parteiras que sabiam fazer parecer que uma gravidez terminara naturalmente, quando na verdade a criança respirava em algum quilombo distante. Nem todas as mulheres participavam, o risco era imenso, mas havia as que preferiam a possibilidade do chicote à certeza de gerar mais uma criança para o cativeiro. Rosa, a mulher resignada da segunda noite, revelou-se uma das principais articuladoras. Já perdi 3 filhos para a venda, ela confessou meses depois. Não vou dar mais nenhum para esses demônios. As estratégias eram variadas e criativas. Algumas mulheres fingiam loucura após o parto, e Dona Maria Joaquina, supersticiosa, temia que a loucura passasse pelo leite para as crianças.
Outras desenvolviam doenças misteriosas que as tornavam temporariamente estéreis. Certas plantas, conhecimento ancestral trazido da África e misturado com sabedoria indígena local, eram cultivadas discretamente entre as ervas medicinais permitidas. Roque tornou-se involuntariamente parte dessa resistência. Começou a avisar, através de códigos, quando o coronel planejava cruzamentos específicos. Um assovio particular significava que viriam buscá-lo naquela noite. 2 assovios que trariam alguém nova. 3 que havia inspeção de gravidez marcada. O sistema não era perfeito. Muitas vezes falhava. Clemência foi pega com ervas abortivas e o castigo foi exemplar: 50 chibatadas e 3 meses no tronco. Mesmo assim, quando saiu, voltou a cultivar as mesmas ervas, mais cuidadosa, mais secreta, mais determinada. As crianças que nasciam e permaneciam na fazenda também faziam parte de uma resistência peculiar. As mães ensinavam-lhes histórias disfarçadas de contos para dormir, narrativas sobre gigantes bondosos aprisionados por feiticeiros malvados, sobre sementes que dormiam sob a terra até a hora certa de brotar. Roque reconhecia-se nessas histórias, via seus filhos absorvendo uma mitologia de esperança. Havia também os encontros fortuitos. O coronel, em sua arrogância, não percebia que, ao fazer Roque trabalhar por toda a fazenda, permitia-lhe breves momentos com seus filhos. Um toque de mão ao passar, um sorriso rápido, uma palavra sussurrada. Antônio, um de seus filhos mais velhos, já com 12 anos, desenvolvera o hábito de trabalhar perto de onde Roque estava. Nunca falavam diretamente, mas o menino cantava enquanto trabalhava, canções que sua mãe lhe ensinara sobre sua origem. Meu pai é uma montanha, cantava, alto e forte, que um dia vai se mover. As mulheres grávidas de Roque começaram a desenvolver seus próprios rituais. Antes de parir, muitas pediam para a mãe Zeferina trazer-lhes um punhado de terra de onde Roque havia pisado naquele dia. Colocavam essa terra sob a esteira durante o parto, acreditando que traria força para a criança. Superstição, talvez, mas numa vida onde tão pouco podia ser controlado, esses pequenos atos de fé importavam. O coronel, é claro, notava a quantidade de abortos e natimortos. Essas negras são fracas, reclamava com outros fazendeiros. Não aguentam parir. Dona Maria Joaquina suspeitava de algo mais, mas suas investigações sempre esbarravam num muro de silêncio. A solidariedade entre as mulheres era mais forte que o medo do castigo. Certa noite, trouxeram para Roque uma jovem chamada Esperança, nome irônico para alguém em sua situação. Tinha 15 anos, terror estampado no rosto. Mas quando ficaram sozinhos, ela sussurrou. Mãe Zeferina mandou dizer que o caminho para o norte está aberto, que o gigante pode cair e renascer livre. Era uma proposta de fuga. A rede tinha conexões com a ferrovia subterrânea, o caminho clandestino para a liberdade. Mas Roque olhou para suas mãos e pensou em todos os filhos que deixaria para trás. Ainda não, respondeu. Quando eu for, nenhum filho meu fica. Esperança o encarou com algo entre pena e admiração. Então vai morrer esperando. Eles nunca vão libertar todos. Então morro, mas morro inteiro. A resposta correu pela rede. O gigante que não fugia, o pai que não abandonava. Isso mudou algo na forma como o viam. Se antes era o instrumento do Senhor, agora era também o homem que escolhia ficar pelos filhos. A resistência tem muitas formas, e a dele era permanecer, testemunhar, proteger o que podia. Mas o tempo cobrava seu preço. Roque sentia no corpo. Não eram apenas os anos de trabalho forçado ou as noites sem fim. Era o peso de carregar tantas vidas em sua consciência. Cada filho vendido era um pedaço seu arrancado. Cada mulher forçada a seu quarto era um crime que ele era obrigado a cometer. Numa manhã particularmente fria, encontrou mãe Zeferina preparando suas ervas. Quantos? Ela perguntou sem olhar para ele. Perdi a conta depois de 100. Ela parou o que fazia. Filhos ou noites de horror? Ambos. Mãe Zeferina tocou seu rosto com mãos que cheiravam a alecrim e arruda. Os orixás veem, Roque, cada lágrima, cada dor, cada pequena resistência.
Um dia, a justiça virá, se não para nós, para nossos filhos, se não para nossos filhos, para os filhos deles. Era uma promessa vaga, um futuro distante demais para confortar, mas era o que tinham. Enquanto isso, a rede continuava, salvando quem podia, protegendo como dava, resistindo em silêncio, porque às vezes o silêncio é a forma mais barulhenta de gritar. 1868. 18 anos haviam se passado desde que Roque chegara a Santa Eudóxia. Seu corpo, antes uma fortaleza inexpugnável, começava a mostrar rachaduras. As costas doíam constantemente. Os joelhos protestavam a cada movimento. Mas era a dor invisível que mais pesava, a de ter gerado, segundo os registros sussurrados, mais de 150 filhos. A Guerra do Paraguai mudara muitas coisas. O coronel Francisco perdera 2 filhos legítimos no conflito e sua amargura destilava sobre todos na fazenda. Meus filhos brancos morrem pela pátria enquanto tenho que alimentar essa negrada toda, vociferava bêbado. Foi numa dessas noites de fúria etílica que decidiu fazer um novo investimento. O Pata Seca está ficando velho, anunciou para Dona Maria Joaquina. Preciso maximizar os lucros enquanto ainda produz. Maximizar significou acelerar. De 3 ou 4 mulheres por noite, passaram a ser 5, 6. Traziam-nas de fazendas cada vez mais distantes. Algumas vinham amarradas, capturadas em quilombos. Outras eram compradas especificamente para isso. Mulheres jovens, saudáveis, com boas ancas para parir, como diziam os vendedores. Entre elas veio Dandara. Tinha 20 e poucos anos, cicatrizes de chicote nas costas que contavam histórias de rebeldia, cabelo que se recusava a domar, olhos que não baixavam nem sob ameaça. Quando a empurraram para o quarto de Roque, ela entrou com a postura de uma rainha entrando em território inimigo. Você é o famoso Pata Seca, disse, não perguntou. O fabricante de escravos. As palavras cortaram fundo porque eram verdade. Roque não respondeu, apenas sentou em seu canto usual, tentando parecer menor. Quantos filhos você fez para eles venderem? Muitos demais. Dandara estudou-o por longos minutos. Você se odeia por isso. Todo dia. Bom, seria pior se não odiasse. Algo mudou naquele momento. Dandara não era como as outras. Não vinha com resignação nem com ódio direcionado a ele. Vinha com uma fúria fria direcionada ao sistema. E reconhecia nele outro prisioneiro, não o carcereiro. Nos meses seguintes, sempre que a traziam, conversavam. Dandara havia nascido livre num quilombo em Minas, capturada aos 15 anos. Sabia ler, habilidade rara e perigosa para uma escravizada. Conhecia leis, falava sobre algo chamado Lei do Ventre Livre, que tramitava no governo. Dizem que vão libertar as crianças que nascerem, ela contou numa noite. Não acredito muito, mas é alguma coisa. Meus filhos continuarão escravos, mas os filhos deles talvez não. Era um fio de esperança tão tênue que Roque mal ousava tocá-lo. Mas Dandara tinha o dom de fazer o impossível parecer inevitável. Falava sobre outros países onde a escravidão acabara, sobre revoltas que aconteciam pelo Brasil, sobre um mundo onde a cor da pele não determinaria o destino. Foi Dandara quem ficou grávida. E não escondeu a gravidez como faziam outras. Pelo contrário, exibia a barriga crescente como um desafio. Esse aqui vai nascer para ser livre, dizia alto o suficiente para outros ouvirem. Nem que eu tenha que morrer para garantir isso. O parto foi complicado. 30 horas de trabalho de parto, Dandara perdendo sangue, o bebê preso. Mãe Zeferina fez o que pôde, mas quando finalmente a criança nasceu, um menino grande demais como o pai, Dandara já estava partindo. Dá ele pro Roque ver, foram suas últimas palavras. Diz que o nome é Liberto. Foi a primeira e única vez que deixaram Roque segurar um filho recém-nascido. O bebê, ainda coberto de sangue e vernix, abriu os mesmos olhos de Dandara, desafiadores desde o primeiro momento. Roque segurou aquela vida impossível em suas mãos gigantes e chorou como não chorava desde criança. Mas o coronel não toleraria tal afronta. O bebê foi registrado como José, vendido assim que desmamou para uma fazenda no Vale do Paraíba.
Mais um filho perdido, mas este doía diferente. Este carregava não apenas seu sangue, mas o espírito revolucionário de Dandara. A morte dela quebrou algo em Rock, ou talvez tenha consertado algo que estava torto. Começou a falar mais durante os encontros forçados, não palavras de consolo vazias, mas histórias. Histórias sobre Zumbi dos Palmares, sobre a Revolução Haitiana, sobre fugas bem-sucedidas que conhecia. Plantava sementes de rebelião disfarçadas de conversa. O coronel notou a mudança de comportamento. O Pata Seca anda falador demais, comentou com o feitor. Anda botando ideias na cabeça das negras. A punição veio sutil. Começaram a trazer mulheres cada vez mais jovens, meninas de 13 e 14 anos. Era tortura refinada, forçá-lo a escolher entre ser o monstro que violentava crianças ou ver essas mesmas crianças serem castigadas por sua recusa. Foi quando Maria Pequena apareceu. 12 anos, corpo que mal começara a se formar, trazida porque havia tido sua primeira menstruação. Rock olhou para aquela criança apavorada e algo definitivo se partiu dentro dele. Não. Uma palavra. Clara, alta, definitiva. O feitor João Batista entrou no quarto. O que disse, negro? Eu disse não. Não com crianças. Podem me matar, mas não faço mais isso. O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo. João Batista sorriu. Aquele sorriso de quem vai gostar do que vem a seguir. Não vamos te matar, Pata Seca, mas a menina vai apanhar até você mudar de ideia. E começou ali mesmo, na frente dele. A primeira chibatada arrancou um grito de Maria Pequena que perfurou a noite. A segunda, a terceira. Para! Rock avançou, mas 2 outros capatazes entraram. Armas apontadas. 10 chibatadas. A menina desmaiou na quinta. Mudou de ideia? Rock olhou para o corpo pequeno, sangrando no chão de terra batida. Olhou para o feitor, para as armas, para suas mãos que poderiam quebrar pescoços, mas não podiam quebrar o sistema. Mudei. Naquela noite, enquanto cuidava dos ferimentos de Maria Pequena com panos molhados, enquanto ela delirava de febre, Rock fez uma promessa silenciosa. Sobreviveria para ver o fim daquilo tudo. Viveria o bastante para ver cada filho seu livre, nem que levasse 100 anos. Maria Pequena sobreviveu. Não ficou grávida. Mãe Zeferina garantiu isso com suas ervas. Mas o episódio marcou o início de uma nova fase. Rock não era mais o gigante dócil. Era o gigante que disse não. E mesmo tendo cedido, todos sabiam que algo fundamental havia mudado. Setembro de 1871. A notícia chegou primeiro pelos escravos domésticos, sussurrada como prece entre os cômodos da casa grande. Lei do ventre livre, repetiam as palavras como se fossem mágicas. Toda criança nascida de mulher escravizada seria, a partir daquele dia, considerada livre. Rock soube através de Benedita, que agora mancava de uma perna quebrada que nunca sarara direito. Seus filhos que vão nascer agora vão ser livres, Pata Seca, livres por lei. Livres. A palavra soava estranha, quase impossível. Mas havia um amargor também. E os 170 filhos que já haviam nascido? E os que já haviam sido vendidos, espalhados pelo Brasil como sementes ao vento? O coronel Francisco reuniu todos no terreiro naquela tarde. Estava mais velho, cabelos brancos raleando, mas a crueldade permanecia intacta nos olhos. Vocês devem ter ouvido sobre essa lei nova, começou cuspindo no chão. Não muda nada. As crias vão ficar aqui até os 21 anos trabalhando para pagar sua criação. E vocês continuam sendo meus. Tecnicamente verdade, mas algo fundamental havia rachado. A esperança, por menor que fosse, é um vírus poderoso. Espalha-se rápido, muta, adapta-se, sobrevive mesmo nas condições mais hostis. As mulheres grávidas de Rock começaram a fazer contas. Luzia, barriga de 7 meses, chorava de alívio. Meu filho vai ser livre. Não completamente, não imediatamente, mas vai ser livre. Ela tocava a barriga, como se pudesse transmitir essa promessa através da pele. Mas a lei trouxe também novas crueldades. O coronel, vendo seu investimento ameaçado, intensificou o uso de Rock. Precisamos produzir o máximo possível antes que seja tarde demais.
dizia para outros fazendeiros. Começou a alugar Rocky para fazendas vizinhas, como um animal premiado emprestado para reprodução. As viagens eram degradantes. Amarrado em carroças, exibido como atração em outras fazendas. O famoso Pata Seca, anunciavam. Pai de 200 escravos. Os números sempre inflacionados, a humanidade sempre diminuída. Foi numa dessas viagens que encontrou Tomé, seu próprio filho, agora com 20 anos. Reconheceu-o pelo sinal de nascença no pescoço que sua mãe havia descrito anos antes. Tomé trabalhava na fazenda dos Araújo, a 3 léguas de Santa Eudóxia. O momento em que seus olhos se encontraram foi elétrico. Tomé sabia. De alguma forma sabia quem Rocky era. Não podiam falar. Havia feitores vigiando. Mas naquela noite, Tomé conseguiu aproximar-se da senzala onde haviam posto Rocky. Pai. Uma palavra apenas, sussurrada através das frestas da parede. Rocky não conseguiu responder. A garganta fechada, lágrimas queimando os olhos. 20 anos e era a primeira vez que um filho o chamava de pai. Mãe me contou sobre você antes de morrer. Tomé continuou. Disse que você é um homem bom forçado a coisas terríveis. Sinto muito. Foi tudo que Rocky conseguiu dizer. Eu tenho uma filha. Tomé sussurrou. Sua neta. Nasceu há 3 meses. Nasceu livre. Pai. Nasceu livre. Neta. Livre. As palavras dançavam na mente de Rocky como borboletas impossíveis. Em algum lugar, uma criança com seu sangue havia nascido sem correntes. Era um milagre pequeno num mundo de horrores grandes. De volta a Santa Eudóxia, as coisas pioravam. Dona Maria Joaquina morrera de febre amarela, e o coronel, agora viúvo e amargurado, bebia mais, batia mais, exigia mais. Trouxe um novo feitor, Sebastião Cobra, apelido que vinha do hábito de usar uma chibata de couro de cobra que deixava marcas específicas. Sebastião tinha ideias modernas sobre maximização de lucros. Esse gigante ainda tem uns bons anos, avaliou, examinando Rocky como se fosse gado. Mas precisamos de estratégia, mulheres mais novas, mais férteis, e vamos dar-lhe remédios para aumentar a virilidade. Os remédios eram poções amargas que faziam o coração acelerar e a cabeça doer. Mistura de ervas que Rocky não reconhecia, trazidas por um boticário de São Paulo. Faziam-no suar frio à noite, ter pesadelos onde se afogava em mar de crianças sem rosto. Foi quando Regina chegou. 19 anos, alfabetizada em segredo por freiras, vendida depois que o convento descobriu. Ela tinha um plano. Vamos registrar tudo, disse na primeira noite em que ficaram juntos. Cada nome, cada data, cada venda. Um dia, isso vai servir de prova, de crime. Não é crime segundo a lei deles. As leis mudam, Pata Seca. E quando mudarem, vamos precisar de provas, de memória, de justiça. Regina tinha razão sobre as mudanças. As notícias chegavam em ondas. Cidades inteiras declarando-se livres da escravidão. O movimento abolicionista crescendo. Escravos fugindo em massa e, às vezes mesmo, não sendo recapturados. O coronel Francisco sentia o cerco fechando. Numa noite de bebedeira, confessou para outros fazendeiros: essa maldita lei do ventre livre é só o começo. Daqui a pouco vão querer libertar todos. Precisamos nos preparar. Preparar significou vender. Nos meses seguintes, vendeu dezenas de escravos, incluindo 23 filhos de Rocky. Vendeu para fazendas no oeste paulista, onde a lei demorava mais a chegar, onde a fiscalização era inexistente. A separação em massa foi devastadora. Mães implorando para não separarem das crianças. Famílias destruídas numa manhã. Rocky assistiu seus filhos serem levados em comboios. Alguns que conhecia de vista, outros que só agora descobria serem seus pelo corte na orelha. João Grande, um filho seu de 16 anos, resistiu. Foram necessários 4 homens para dominá-lo. Antes de ser levado, conseguiu gritar: eu volto, pai, eu volto livre, dos pai, em público, alto o suficiente para todos ouvirem. O chicote veio rápido, mas o dano estava feito. Todos tinham ouvido. O gigante tinha sido chamado de pai. Naquela noite, Rocky contou as sementes e pedras sob sua cama. 212.
212 filhos que ele sabia. Quantos mais haveria que não sabia? Quantos estariam livres? Quantos estariam mortos? Mãe Zeferina, agora tão velha que mal podia andar, veio vê-lo. A roda está girando, Pata Seca. Devagar, rangendo, mas está girando. Você vai ver o fim disso. Vou morrer antes... Não! Ela segurou seu rosto com mãos que tremiam como folhas secas. Você vai viver. Vai viver para contar. Para ser prova ambulante do que fizeram conosco. Prometa. Roque prometeu. Mesmo sem acreditar, prometeu. Porque numa vida onde não podia proteger os filhos, onde não podia escolher seu destino, onde não podia nem morrer em paz, uma promessa era o único ato de vontade que lhe restava. 1885. O império escravista agonizava, mas lutava com unhas e dentes para sobreviver. Roque, agora com 51 anos, ou seria 53. Os anos haviam se embaralhado em sua mente. Sentia cada dia desses anos no corpo. As mãos tremiam pela manhã. As costas curvavam-se sob peso invisível, mas ainda o forçavam a continuar. Embora agora com menos frequência, menos mulheres, menos filhos nascendo. O coronel Francisco havia morrido 3 anos antes. Derrame fulminante durante uma discussão sobre a campanha abolicionista. Caiu de cara na sopa durante o jantar, e Roque, servindo à mesa naquele dia, viu a vida deixar aqueles olhos cruéis. Não sentiu alegria nem alívio, apenas vazio. O carrasco estava morto, mas a prisão continuava. O filho do coronel, Francisco Filho, Francisquinho, como o chamavam, assumira a fazenda. Homem de 30 anos, educado no Rio de Janeiro, fingia ideias progressistas, mas mantinha a mesma estrutura de exploração. Precisamos nos modernizar, dizia, instalando máquinas para processar café. Mas modernizar não significava libertar. Foi quando chegou a notícia sobre o Ceará, estado inteiro livre de escravidão, depois o Amazonas. As províncias caíam como dominós, e São Paulo, o bastião da resistência escravista, tremia. Os filhos de Roque começaram a voltar. Não fisicamente, ainda eram propriedade espalhada pelo Brasil, mas através de notícias. João Grande havia fugido, estava num quilombo em Minas. Maria das Flores, uma filha que ele nunca conhecera, havia sido libertada por um grupo abolicionista em Campinas. Pedro, o primeiro vendido em leilão, havia comprado a própria liberdade trabalhando como ferreiro. Cada notícia era registrada por Regina, que mantinha o registro prometido escondido numa lata enterrada atrás da capela. Ela também envelhecera, cabelos grisalhos, mãos marcadas por artrite, mas a determinação permanecia férrea. 247, ela disse uma noite. É quantos consegui confirmar. Seus filhos, 247 vidas geradas sob coerção. O número era abstrato e concreto ao mesmo tempo. Abstrato porque a mente não conseguia processar tanta vida. Concreto porque cada número era um rosto que ele talvez nunca veria, uma história que nunca ouviria, um abraço que nunca daria. 1887 trouxe mudanças aceleradas. Fugas em massa aconteciam toda semana. O exército se recusava a capturar fugitivos. Francisquinho tentava manter o controle através de promessas. Fiquem mais 1 ano e liberto vocês com terra para plantar. Mas ninguém acreditava mais. Foi quando Firmino apareceu, alto como o pai, mas com a graciosidade de uma mãe que Roque recordava vagamente. Isabela, mulher que dançava quando pensava que ninguém via. Firmino tinha 30 anos, havia comprado a própria liberdade e vinha com uma proposta. Vim buscar o senhor, disse, parado na porta da senzala numa noite sem lua. Não sou senhor de ninguém. Vim buscar meu pai, então. O reconhecimento foi mútuo e instantâneo. Era como olhar num espelho temporal. Ver-se mais jovem, mais forte, ainda com esperança nos olhos. Não posso ir, Roque respondeu. Ainda há filhos aqui. Ainda há mulheres que precisam de proteção. Pai. Firmino usou a palavra com naturalidade que doía de tão doce. A abolição está chegando. Meses, talvez menos. Venha viver seus últimos anos livre. Meus últimos anos? Firmino hesitou. O senhor seria o pai?
Está doente. Qualquer um pode ver. O corpo não aguenta mais. Era verdade. Roque cuspia sangue algumas manhãs. O coração disparava sem razão. As pernas inchavam. O médico da fazenda, nas raras vezes que o examinou, murmurara sobre desgaste natural, como se houvesse algo natural em sua vida. Quando todos forem livres, Roque prometeu. Nem um dia antes. Firmino ficou 3 dias. Dormiu no chão ao lado do catre do pai. Contou sobre sua vida de liberto, sobre a esposa, mulher livre, costureira, sobre os 2 filhos. Seus netos nasceram livres, pai. Nunca conheceram corrente. Nesses 3 dias, outros filhos apareceram. Alguns Roque reconheceu, outros foram apresentados. Vinham à noite, sombras convergindo para despedir-se ou conhecer o mito que era seu pai. Benedita, uma filha de 40 anos que ele conhecera bebê, trouxe seus próprios filhos. Estes são seus netos, Pata Seca. Vieram conhecer a montanha da família. A montanha. Era assim que o chamavam. A montanha que gerou rios. Poético demais para a brutalidade da verdade. Mas Roque entendeu. Eles precisavam de uma narrativa que não fosse apenas dor. Precisavam de um pai mítico para substituir o pai ausente. Maio de 1888 chegou com boatos frenéticos. A princesa regente assinaria. Não assinaria. Os fazendeiros resistiriam. O exército interviria. Cada dia trazia uma versão diferente. No dia 11, Francisquinho reuniu todos. Estava pálido, derrotado. Vão assinar, disse simplesmente. Dias no máximo, vocês logo serão. Serão livres. A palavra saiu forçada, como se cuspisse vidro. No dia 13 de maio de 1888, um domingo, a notícia chegou oficial. Lei Áurea. Abolição total, imediata, sem indenização. O silêncio na senzala foi ensurdecedor. Depois alguém chorou. Outro riu. Uma mulher caiu de joelhos. As crianças, sem entender completamente, pulavam porque os adultos pulavam. Roque permaneceu sentado em seu catre. Regina segurou sua mão. Acabou, ela disse. Acabou mesmo. Não, Roque respondeu, olhando através da porta para o céu que clareava. Agora começa. Começa o quê? A busca. Preciso encontrar cada filho. Cada um dos 247. Preciso pedir perdão. Perdão pelo quê? Você também era vítima. Perdão por ter sobrevivido. Por ter gerado vida onde só havia morte. Por cada vez que não pude protegê-los. Naquela tarde, enquanto outros celebravam ou partiam apressados, Roque fez algo que não fazia há 38 anos. Caminhou além dos limites da fazenda. Cada passo era uma conquista, cada metro uma revolução pessoal. No alto de uma colina, de onde podia ver a estrada que levava embora de Santa Eudóxia, parou. Firmino estava ao seu lado, outros filhos também, esperando. Para onde? Firmino perguntou. Roque olhou para o horizonte onde o sol se punha, pintando o céu de vermelho e ouro. Pensou nos filhos espalhados, nos netos que nunca vira, nas histórias não contadas, nos perdões não pedidos. Para todos os lugares, respondeu. Vou procurar cada um, nem que leve o resto da vida. O senhor mal pode andar. Então me carreguem, me arrastem. Mas eu vou. Preciso olhar nos olhos de cada filho e dizer que sinto muito, que tentei, que... As palavras morreram. Como explicar o inexplicável? Como pedir perdão pelo imperdoável? Os primeiros meses de liberdade foram de aprendizado brutal. Roque descobriu que liberdade sem recursos era uma corrente diferente, mas ainda corrente. Dormia onde deixavam, comia quando havia trabalho, descobria que seu corpo gigante, antes mercadoria valiosa, agora era apenas um ex-escravo doente procurando fantasmas. Firmino tentou convencê-lo a descansar. Pai, venha para casa, minha mulher preparou um quarto. Mas Roque não conseguia parar. Cada cidade, cada fazenda, cada rosto negro na multidão poderia ser um filho seu. Desenvolveu um método. Chegava nas comunidades de libertos, procurava os mais velhos, perguntava sobre pessoas vindas de Santa Eudóxia, sobre homens e mulheres com sangue de gigante. Em Campinas encontrou Clara, 32 anos, vendida aos 8.
Trabalhava agora como lavadeira, mãos destruídas pela soda cáustica, mas livre. Quando Roque se identificou, ela cuspiu no chão. Você demorou demais. Eu sei. Minha mãe morreu me esperando voltar. Disse que você ia me buscar. Mentiu até o fim. Eu não podia. Eu sei que não podia. Clara gritou, lágrimas furiosas escorrendo. Sei que também era escravo, mas eu era criança, pata seca. Criança. E queria meu pai. Não havia resposta adequada. Roque apenas abriu os braços. Clara hesitou. Décadas de abandono lutando contra a necessidade primitiva de conexão. Quando finalmente se abraçaram, ela chorou como a criança de 8 anos que fora arrancada dele. Em Sorocaba, ironia do destino, encontrou não filhos, mas irmãos que não sabia ter. A mãe, antes de morrer, tivera outros filhos. 3 homens, agora velhos, que olharam para Roque como se vissem assombração. Roque que foi vendido para virar reprodutor? A palavra doía mesmo vinda da família. Sim, era isso que ele fora. Reprodutor. Como um touro, um cavalo, um porco premiado. Um dos irmãos, José, estava morrendo. Tuberculose. Segurou a mão de Roque com força surpreendente. Mãe nunca te esqueceu. Dizia que você era alto demais para esse mundo baixo. Que Deus te fez grande para carregar a dor de muitos. Deus não teve nada com isso. Não? Então, como você sobreviveu? 200 e tantos filhos. É bíblico, irmão. É Abraão amaldiçoado. A referência religiosa incomodava, mas havia algo de verdade distorcida nela. Patriarca involuntário de uma nação de desenraizados. As notícias sobre o gigante procurando os filhos começaram a se espalhar. Em cada cidade, pessoas vinham vê-lo. Algumas com curiosidade mórbida. O mítico Pata Seca, o homem que povoou fazendas inteiras. Outras com esperança. Seria ele o pai perdido? O avô nunca conhecido? Em Rio Claro, organizaram uma reunião. 37 pessoas apareceram, todas alegando ser filhos ou netos dele. Alguns claramente mentiam, querendo se conectar ao mito. Outros tinham os olhos dele, o nariz, a altura, prometendo se revelar. Foi lá que Regina o alcançou. Havia saído de Santa Eudóxia com o registro. A lata com todos os nomes, datas, vendas. Você esqueceu isto, disse, entregando-lhe a lata. Não esqueci, deixei para trás. Por quê? Porque não quero confirmar pelos registros. Quero olhar nos olhos, sentir, saber. Regina suspirou. Você não é romântico, Roque. É teimoso. Use os registros. Temos pouco tempo. Pouco tempo. Ambos sabiam. O corpo de Roque deteriorava visivelmente. Perdera peso. A pele pendia onde antes havia músculo. A tosse piorava, agora constantemente tingida de sangue. Em Araraquara, o momento mais difícil. Encontrou Joana, não uma filha, mas uma das mulheres forçadas a seu quarto anos antes. Ela tinha uma filha de 20 anos, Mariana, alta, forte, inegavelmente filha de Roque. Você se lembra de mim? Joana perguntou. Roque mentiu. Sim. Ela sorriu tristemente. Não lembra. Foram tantas que não lembra. Mas eu lembro de você. Lembro que chorou depois. Achei que gigantes não choravam. Mariana não queria conhecê-lo. Você não é meu pai. É apenas o homem que fez o que mandaram. Meu pai é quem me criou, me protegeu, me ensinou a ler escondido. A rejeição era merecida, mas doía como ferro quente. Quantos mais pensariam assim? Quantos o veriam apenas como o instrumento de sua concepção forçada? 1890. 2 anos procurando. O Brasil mudava. República agora. Mas para os ex-escravos, liberdade ainda significava marginalização. Roque encontrava seus filhos nas periferias, nos trabalhos mais duros, nas vidas mais difíceis. Alguns haviam prosperado contra todas as probabilidades. Antônio virara carpinteiro respeitado em São Paulo. Maria estabelecera uma pensão em Santos. Pequenos milagres de resistência e determinação. Mas muitos estavam quebrados. João morrera de cachaça 1 ano após a abolição. Sebastiana enlouquecera, após perder os próprios filhos. José fora preso por vadiagem, crime de existir sendo negro e livre. Em Piracicaba,
Roque finalmente encontrou o registro de Liberto, o filho de Dandara. Mas chegou tarde. O rapaz morrera 3 meses antes, febre amarela. A viúva, uma mulher branca que desafiara a família para casar com ele, entregou a Roque um daguerreótipo. Ele sabia sobre o Senhor. Dizia que um dia o gigante viria, que o pai dele era uma montanha que um dia se moveria. Roque segurou a imagem, o rosto de Dandara nos traços do filho, seus próprios olhos olhando de volta. A montanha havia se movido, mas tarde demais. Regina mantinha a conta. 142 encontrados ou confirmados mortos. 105 ainda perdidos. O tempo corria contra eles. Numa noite particularmente ruim, tossindo sangue demais para ignorar, Roque confessou: "Não vou conseguir encontrar todos." "Não," Regina concordou. "Mas os que encontrou sabem agora. Sabem que foram procurados, que importavam. É suficiente? Nada nunca será suficiente para apagar o que aconteceu. Mas é algo, é um começo. Um começo no fim." Roque olhou para suas mãos, aquelas mãos que carregaram tanto peso, geraram tanta vida, causaram tanta dor involuntária. Ainda havia estradas para percorrer, filhos para encontrar, perdões para pedir. Mas o corpo tinha seus limites, mesmo para gigantes. Cada passo agora era uma batalha. Cada respiração, uma conquista. A montanha estava desmoronando, pedra por pedra. 1892. Inverno em Batatais, interior paulista. Roque havia parado de andar 3 dias antes. Não era decisão. As pernas simplesmente não obedeciam mais. Hospedado na casa de Joaquim Velho, um filho seu que virara tropeiro, ele sabia que a jornada chegava ao fim. Regina transformara o quarto numa espécie de escritório. Papéis espalhados, listas, mapas improvisados do Brasil com marcações de onde cada filho fora encontrado ou onde acreditavam estar. 168 confirmados, 79 ainda desaparecidos. "Preciso contar", Roque disse numa manhã, a voz rouca como lixa. "Não os nomes, a história. Preciso que alguém escreva." Foi quando apareceu Samuel. Não um filho, mas neto, 18 anos. Educado por padres abolicionistas, sabia ler e escrever com fluência. Trazia papel, tinta e, mais importante, vontade de ouvir. "Começa do início, avô." Avô. A palavra ainda soava impossível na boca de alguém. Mas Samuel insistia, e havia doçura rebelde no gesto. Chamar de avô o homem que o mundo conhecia apenas como Pata Seca. O início foi um menino em Sorocaba que cresceu demais. Por semanas, entre acessos de tosse e momentos de lucidez, Roque ditou. Não apenas sua história, mas as histórias que conseguia lembrar das mulheres. Tentava dar rostos, nomes, dignidade às que foram apagadas dos registros oficiais. Isabel tinha uma cicatriz na mão esquerda de quando salvou a filha do senhor de afogamento. Nunca agradeceram. Maria cantava canções em Iorubá que a avó dela ensinou. Dizia que as palavras protegiam os filhos. Dandara. Dandara lia escondido. Sonhava em ensinar todos os filhos de escravos a ler, para que lessem a própria liberdade. Samuel escrevia tudo, às vezes parando para limpar lágrimas que borravam a tinta. Como o senhor lembra de tantos detalhes depois de tanto tempo? Eu fiz questão de lembrar. Era a única coisa que podia dar a elas ser lembradas. Os filhos começaram a chegar quando souberam que o pai estava morrendo. Vinham de longe, alguns caminhando dias. Traziam seus próprios filhos, netos de Roque que ele via pela primeira vez. A casa de Joaquim ficou pequena. Montaram barracas no quintal, transformando o lugar numa reunião impossível de uma família destroçada. Houve brigas. Como não haveria? Filhos legítimos de casamentos posteriores enfrentando a realidade de dezenas de meio-irmãos. Disputas sobre quem sofreu mais, quem tinha direito à narrativa, quem podia clamar o gigante como pai. Teresa, uma filha de 40 anos, confrontou os outros. Vocês ao menos sabiam quem era o pai. Eu descobri semana passada. 40 anos achando que era filha de outro. 40 anos de mentira. Melhor que 40 anos sabendo e não podendo falar, rebateu Carlos, que vivera na mesma fazenda que Roque até os 15 anos, vendo ele todo dia e tendo que chamar de Pata Seca.
As histórias emergiam como feridas abrindo. Cada filho carregava seu trauma particular. Os vendidos cedo demais, os que ficaram e testemunharam, os que nasceram livres pela lei do ventre livre, mas cresceram em cativeiro disfarçado, os que foram criados por outros homens que sabiam ou fingiam não saber. Uma noite, organizaram uma roda. Firmino, o filho que primeiro o chamara de pai em liberdade, sugeriu: cada um conta uma memória, boa ou ruim, mas uma memória verdadeira. Pedro, agora com 50 anos, carpinteiro em Ribeirão Preto. Lembro do dia que me venderam, tinha 10 anos, pata S. Pai estava carregando café. Quando passou pela fila de venda, deixou cair um saco, de propósito. A confusão deu tempo dele tocar minha cabeça. Foi a única vez. Ana, 43 anos, cozinheira em São Carlos. Minha mãe dizia que na noite que fui concebida, ele pediu desculpas antes, durante e depois. Disse que ela parecia com alguém que ele amou. Não sei se era verdade, mas me ajudou a não odiá-lo. João Pequeno, 35 anos. Eu fugi com 16. Antes de ir, passei pelo campo onde ele trabalhava. Não falamos, mas ele viu. Acenou com a cabeça, só isso. Permissão silenciosa. As histórias continuaram noite adentro. Alguns não conseguiam falar, apenas choravam. Outros falavam demais, décadas de silêncio explodindo em palavras. Havia raiva, havia perdão, havia principalmente uma tentativa desesperada de construir sentido do sem sentido. Regina, sempre organizadora, propôs algo prático. Precisamos de um registro genealógico. Não para os brancos, para nós. Para os que vierem, para que nunca esqueçam. Começaram a montar uma árvore impossível. Galhos que se multiplicavam absurdamente de um único tronco. Nomes, datas aproximadas, lugares. Muitos galhos terminavam em interrogações. Filhos vendidos para o desconhecido, mortos sem registro, desaparecidos nas frestas da história. Descobriram conexões surpreendentes. Alguns haviam se casado sem saber que eram irmãos. Outros haviam se odiado a vida toda para descobrir o parentesco agora. A teia de relações era complexa demais para o mundo aceitar, quanto mais compreender. O padre local recusou-se a visitar. Essa situação toda é irregular, disse. Irregular. Como se houvesse regularidade possível no que foi feito. Mas mãe Zeferina apareceu. Antiga além da conta, carregada por 2 netas, ainda lúcida. Trouxe ervas, benzeu o quarto, realizou rituais que misturavam África, Brasil e sobrevivência. Você cumpriu, Roque, disse. Não perfeitamente, mas cumpriu. Sobreviveu. Procurou. Pediu perdão. Não encontrei todos. Ninguém encontra todos os pedaços depois que quebram a gente. Mas você juntou os que pôde. É mais que a maioria consegue. No 10º dia de reunião, Roque teve o que o médico chamou de ataque do coração. A dor era dilacerante, mas ele se recusou a láudano. Queria morrer lúcido. Chamou Samuel. Escreve isso exatamente como vou dizer. Com voz falhando, ditou. Eu, Roque José Florencio, chamado Pata Seca, declaro, fui pai de 247 filhos confirmados, talvez mais. Não por vontade, mas por força. Cada filho nasceu do crime, mas não foi criminoso. Cada mãe foi vítima, como eu fui algoz involuntário. Se existe Deus, que ele julgue os que criaram esse sistema, não os que foram moídos por ele. Aos meus filhos, vocês são mais que o horror de sua concepção. São prova de que a vida insiste, mesmo no inferno. Sejam livres, sejam inteiros. Sejam mais que eu pude ser. Samuel leu em voz alta o que escrevera. Roque acenou aprovando. Do lado de fora, o som de 200 vozes conversando. Crianças brincando, vida acontecendo apesar de tudo. É bonito, Roque murmurou. O som de uma família, mesmo que forçada. Os últimos 3 dias de Roque foram de despedida consciente. Recusava-se a morrer antes de fazer o que chamava de acerto de contas com o tempo. Cada filho presente teve seu momento. Palavras sussurradas, mãos apertadas, perdões pedidos e, às vezes, nem sempre, concedidos. Maria Grande, uma das filhas mais velhas, 52 anos, trouxe uma colcha que havia tecido.
Cada retalho vinha de um lugar diferente onde vivera após ser vendida. Para o Senhor entender, Pai, que mesmo espalhados, somos um tecido só, rasgado, remendado, mas inteiro. As crianças, bisnetos que Roque nunca imaginara conhecer, eram trazidas para vê-lo. Algumas se assustavam com o gigante moribundo. Outras, com curiosidade infantil, perguntavam por que o bisavô era tão comprido. Uma menina de 5 anos, Helena, bisneta por Firmino, subiu na cama e deitou ao seu lado, pequenina como um passarinho contra a montanha. Bisa, você vai virar estrela? Não sei, pequena. Mamãe disse que pessoas grandes viram estrelas grandes. Então vou ser uma estrela bem grande para você sempre achar no céu. No penúltimo dia, aconteceu algo inesperado. Apareceu um homem branco, velho, curvado sobre bengala. Era José Francisco, neto do coronel Francisco, filho de Francisquinho. O silêncio foi cortante quando ele entrou. Alguns filhos de Roque se levantaram, punhos fechados, mas José Francisco levantou a mão em paz. Vim devolver uma coisa. Tirou do bolso um livro surrado, o registro original de Dona Maria Joaquina, o livro onde cada filho de Roque fora catalogado como mercadoria. Queimem, disse, entregando para Regina, ou guardem como evidência. Mas saibam, eu sei o que minha família fez. Sei que nenhum pedido de perdão apaga. Só vim testemunhar. Dizer que sim aconteceu. Foi real. Foi crime. Saiu sem esperar resposta. Alguns queriam ir atrás dele, fazê-lo pagar de alguma forma, mas Roque balançou a cabeça. Deixem. A culpa que ele carrega é castigo suficiente. Naquela noite fizeram uma fogueira. Não queimaram o livro. Regina insistiu que era documento histórico, mas queimaram cópias das páginas. Cada filho jogou uma página no fogo, vendo os números e cifras que representavam suas vidas virarem fumaça. Joaquim Velho, o filho que o hospedava, trouxe músicos, tambores, violas, uma sanfona velha. A música começou triste, lamentos africanos misturados com benditos católicos. Mas aos poucos, transformou-se. Alguém começou a dançar. Outro acompanhou. Logo o quintal era uma celebração estranha, velório antecipado onde o moribundo ainda respirava. Roque da cama ouvia. Às vezes um sorriso passava por seu rosto quando reconhecia uma voz, uma risada. Samuel continuava escrevendo, agora não apenas as palavras de Roque, mas as histórias dos outros. O documento crescia, virando não biografia de um homem, mas crônica de uma tragédia coletiva. Teresa, a filha que descobrira a paternidade tarde, veio na última manhã. Preciso saber, você lembra da minha mãe? Jovelina trabalhava na tecelagem. Roque fechou os olhos vasculhando décadas de rostos. Mãos pequenas, unha do dedinho quebrada que nunca crescia direito. Chorava sem fazer som. Teresa desabou em lágrimas. Sim, era ela. Você lembra? Lembro de todas, cada uma. É minha penitência e minha honra. O padre finalmente veio, não o local, mas um velho abolicionista de Campinas. Padre João ofereceu extrema unção. Roque aceitou, não por fé, mas pelos filhos que acreditavam. Tem algo para confessar, filho? Padre, se for confessar cada pecado forçado, morro antes de terminar. Deus conhece seu coração. Se conhece, então sabe que meu inferno foi aqui. O que vier depois é descanso. As últimas palavras coerentes de Roque foram para o conjunto de filhos reunidos no quarto. Voz fraca, mas clara. Vocês são o meu único legado que importa. Não o sangue, não o tamanho, não a força, mas a prova de que sobrevivemos. Que transformamos estupro em família, violência em resistência, dispersão em reunião. Cada um de vocês é uma vitória contra os que quiseram nos reduzir a números. Vivam. Vivam completamente. Vivam livres. Morreu ao pôr do sol de 15 de julho de 1892. Dizem que no momento exato, todas as crianças no quintal pararam de brincar, como se sentissem a mudança no mundo. O corpo foi problema imediato. Caixão comum não servia. Joaquim e outros filhos carpinteiros trabalharam a noite toda construindo um adequado. 2,5 metros de madeira, o maior caixão que Batatais já vira.
O funeral foi acontecimento. Não apenas os filhos presentes, mas a comunidade negra inteira da região veio. Alguns por respeito, outros por curiosidade mórbida. Queriam ver o gigante morto, o mítico Pata Seca, o homem-lenda. O padre João fez sermão sobre José do Egito, vendido como escravo, separado da família, mas cujos descendentes se multiplicaram. A analogia era imperfeita, mas confortava alguns. Enterraram-no no cemitério dos pobres, mas a cova não era pobre. Os filhos haviam juntado dinheiro para uma lápide de mármore. A inscrição, decidida em votação acalorada, dizia: mas a história não terminou com o enterro. Regina viveu mais 5 anos, tempo suficiente para organizar o que chamou de Livro da Família Florencio, genealogia completa possível dos descendentes de Roque. Samuel continuou coletando histórias, viajando para encontrar os filhos não localizados. Em 1900, organizaram primeira reunião oficial dos descendentes. Compareceram 380 pessoas. Em 1910, eram mais de 1.000. A família forçada havia se tornado família escolhida. Alguns descendentes se destacaram. Netos viraram professores, médicos, advogados, profissões impossíveis para a geração anterior. Bisnetos lutaram na Segunda Guerra, trabalharam na construção de Brasília, participaram do movimento negro. Hoje estimam-se mais de 20.000 descendentes diretos de Roque José Florencio pelo Brasil. Nem todos conhecem a história completa. Para alguns, Pata Seca é apenas nome estranho que aparece quando a avó conta histórias antigas. Mas para os que sabem, ele é lembrança incômoda e necessária. Prova de que o Brasil se construiu sobre corpos negros, mas também de que esses corpos resistiram, persistiram, multiplicaram-se não apenas em número, mas em possibilidades. No cemitério de Batatais, agora tombado como patrimônio histórico, a lápide de Roque recebe visitas. Deixam flores, às vezes cachaça, frequentemente pedidos, por força, por fertilidade, por reunião familiar. Transformaram o homem em santo popular, o que ele acharia irônico. Uma descendente, professora universitária, escreveu: Pata Seca não foi herói, foi homem transformado em máquina reprodutiva, depois em mito. Mas entre a máquina e o mito, existiu Roque, que lembrava nomes, que chorava às escondidas, que procurou cada filho. É este homem, não o gigante, não o reprodutor, mas o pai imperfeito e tardio, que merece ser lembrado. A última entrada no diário de Samuel, escrita décadas depois de conhecer o avô. Dizem que ele era grande demais para este mundo. Eu digo que o mundo era pequeno demais para sua dor. Mas mesmo na pequenez, mesmo no horror, ele fez o impensável. Transformou tragédia em genealogia, crime em família, ausência em busca. Não foi suficiente. Nunca seria, mas foi humano. Terrivelmente, magnificamente humano. A montanha se fez semente. As sementes se fizeram floresta. E a floresta, ainda hoje, cresce. E assim chegamos ao fim da história de Roque José Florencio, o Pata Seca. Um homem que foi pai de mais de 200 filhos contra sua vontade, transformado em reprodutor humano pelo sistema escravista brasileiro. Ele morreu em 1892, aos 58 anos, após passar seus últimos anos de liberdade procurando cada filho espalhado pelo Brasil, pedindo um perdão que não era dele pedir, carregando uma culpa que não era dele carregar. Hoje, mais de 130 anos depois, existem mais de 20.000 descendentes de Pata Seca pelo país. Vidas que floresceram de uma tragédia impensável. Esta não é uma história única. Milhares de outros homens e mulheres negros sofreram horrores semelhantes, e suas feridas ainda pulsam na desigualdade e no racismo que enfrentamos hoje. Se você tem histórias como esta na sua família, se conhece alguém que viveu injustiças parecidas, ou se você mesmo já sofreu humilhações que ecoam esse passado, não deixe essas memórias morrerem no silêncio. Escreva nos comentários. Cada história compartilhada é um ato de resistência contra o esquecimento. Inscreva-se no Diário dos Medos, ative o sininho, compartilhe este vídeo. Porque existem histórias que o Brasil precisa encarar. Memórias que precisam ser honradas.
Verdades que precisam ser ditas. A montanha finalmente descansa, mas suas sementes continuam crescendo. E nós continuamos aqui, toda semana, trazendo à luz os medos e fantasmas que moldaram nosso país. Até o próximo vídeo. Diário dos Medos, porque lembrar é resistir.